As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 20. Eu posso ver o preso? Perguntou Sherlock Holmes. Ele está à terceira direita, disse o inspetor. Aqui está. Abriu um painel na parte superior da porta e espiou para dentro. Ele está dormindo, disse. Pode vê-lo muito bem. Nós dois olhamos pela grade. O prisioneiro estava deitado com o rosto virado para nós, dormindo um sono pesado, respirando lenta e profundamente. Era um homem de estatura média, vestido com roupas grosseiras, como convinha à sua profissão, de mendigo, com uma camisa colorida saindo pelo rasgão do casaco esfarrapado. Estava, como dissera o inspetor, imundo, mas a sujeira que cobriu o rosto não ocultava sua feiura repulsiva. Um largo vergão de uma velha cicatriz cortava o rosto do olho até o queixo e, ao contrair, repuxava um lado do lábio superior, de modo que 3 dentes ficavam expostos numa careta permanente. Os cabelos ruivos desciam pela testa, encobrindo os olhos. É uma beleza, não? Brincou o inspetor. Bem que está precisando de um banho, disse Holmes. Imaginei isso e vim preparado. Abriu a maleta enquanto falava e, para minha surpresa, tirou uma esponja enorme. O senhor é muito engraçado, riu o inspetor. Agora, se tiver a bondade de abrir a porta, sem fazer barulho, em poucos instantes ele será uma figura muito mais apresentável, disse Holmes. Não vejo por que não, disse o inspetor. Assim, ele não merece as celas da Rua Bom, não é mesmo? Enfiou a chave na fechadura e entramos todos em silêncio. O homem adormecido mexeu-se na cama, mas continuou em sono profundo. Holmes aproximou-se da jarra de água, molhou a esponja e depois esfregou-a vigorosamente no rosto do prisioneiro. Deixe-me apresentar-lhes, exclamou. O senhor Neville St. Clair, de Lee, do condado de Kent, disse Sherlock Holmes triunfalmente. Recapitulando. Deixe-me apresentar-lhes, exclamou o senhor Neville St. Clair, de Lee, do condado de Kent, disse Sherlock Holmes, triunfante, obviamente. Nunca em minha vida tinha visto um espetáculo assim. O rosto do prisioneiro descascou sob a esponja como se fosse uma casca de árvore. A cor parda desapareceu como por mágica. Sumiram também a horrível cicatriz que cruzava o rosto de alto a baixo e o lábio torcido que dera aquele aspecto repulsivo à sua fisionomia. Um puxão arrancou a cabeleira ruiva e ali, sentado na cama, estava um homem pálido, de expressão triste e aspecto refinado, com cabelos pretos e pele clara, esfregando os olhos e olhando em volta com espanto sonolento. Então, percebendo de repente que fora descoberto, deu um grito e atirou-se na cama, escondendo o rosto no travesseiro de vergonha. Meu Deus! Exclamou o inspetor. É realmente o homem desaparecido que todos nós procurávamos. Eu o reconheci pela fotografia. O prisioneiro virou-se com a expressão conformada de um homem que se entrega a seu destino. Que assim seja, disse. Por favor, diga-me, de que sou acusado? De ter eliminado o senhor Neville St. Clair. Ora, vamos lá, não pode ser acusado disso. A não ser que o acusem de eliminar a si próprio, disse o inspetor sorrindo. 27 anos servindo na polícia e nunca vi coisa igual. Se eu sou o senhor Neville St. Clair, então é óbvio que não houve crime nenhum e, portanto, estou detido ilegalmente, disse o prisioneiro. Nenhum crime, mas um grande erro foi cometido, interrompeu Holmes. Teria sido melhor se tivesse confiado em sua esposa. Não era minha esposa, eram as crianças, gemeu o prisioneiro. Deus me perdoe, não queria que se envergonhassem do pai. Meu Deus, que vergonha, o que posso fazer? Sherlock Holmes sentou-se ao lado dele na cama e deu-lhe uma pancadinha amigável no ombro. Olha, se deixar que o assunto seja esclarecido no tribunal,
Disse, claro que não poderá evitar a publicidade. Por outro lado, se conseguir convencer as autoridades policiais de que não há realmente motivo para acusá-lo de coisa alguma, não vejo por que será necessário que os detalhes saiam nos jornais. Não sei se o senhor sabe, a sua esposa me contratou para procurar-lhe. Estou certo que o inspetor Bradstreet tomaria nota de tudo que quiser nos contar e apresentaria o relato às autoridades competentes. Assim o caso não precisaria chegar ao tribunal, entende? Deus o abençoe, exclamou o prisioneiro emocionado. Encararia a prisão, qualquer coisa no mundo, para não deixar que meu miserável segredo fosse uma mácula de família para meus filhos. Vocês são os primeiros a ouvir a minha história. Contarei agora. Meu pai era professor em Chesterfield, onde eu recebi excelente educação. Viajei quando jovem, ingressei no palco e finalmente me tornei repórter de um jornal vespertino de Londres. Um dia, porém, meu editor quis uma série de artigos sobre os mendigos da metrópole e me prontifiquei a escrevê-lo. Foi aí que começaram todas as minhas aventuras. Só mesmo me tornando um mendigo amador é que eu poderia coletar os fatos em que se baseariam os artigos. Quando era ator, aprendi, é claro, todos os truques de maquiagem e fiquei famoso nos camarins pelas minhas perícias. Tirei partido agora dessa habilidade. Pintei o rosto e, para adquirir um aspecto ainda mais miserável, fiz uma cicatriz horrorosa e repuxei o lábio com um pedaço de esparadrapo. Cor de pele. Então, com a cabeleira ruiva e roupas apropriadas, assumi meu posto na parte mais movimentada da cidade, ostensivamente como vendedor de fósforos, mas, na verdade, como mendigo. Durante 7 horas exerci minha profissão e, quando voltei para casa à noite, vi, para minha surpresa, que recebera 26 shillings e 4 pence. Escrevi os artigos e não pensei mais no assunto, até que, algum tempo depois, avaliei um título para um amigo que não pôde pagá-lo e fui estimado a saldar uma dívida de 25 libras. Fiquei desesperado, sem saber onde conseguir o dinheiro, mas aí eu tive uma ideia. Pedi ao credor um prazo de 15 dias para pagá-lo. Pedi férias ao meu patrão e passei esses dias mendigando na cidade com o meu disfarce. Em apenas 10 dias, consegui o dinheiro e paguei a dívida. Vocês podem imaginar como foi difícil voltar a trabalhar duramente por 2 libras por semana, quando sabia que podia ganhar o mesmo em apenas um dia, bastando manchar o rosto com um pouco de tinta, deixar o boné no chão e ficar parado. Foi uma briga longa entre o meu orgulho e o dinheiro, mas este ganhou no final e abandonei a reportagem para ficar dia após dia na esquina que escolhera no início, inspirando a piedade com meu rosto horrendo e enchendo os bolsos de moedas. Só um homem sabia o meu segredo. Era o gerente de um antro em que me hospedara em Swandam Lane, de onde eu saía todas as manhãs como mendigo, esquálido, e à tarde me transformava em homem elegante. Esse sujeito, um eurasiano, era muito bem pago pelos quartos que me alugava, de modo que eu sabia que meu segredo seria bem guardado por ele. Bem, em pouco tempo vi que estava economizando quantias consideráveis. Não quero dizer que qualquer mendigo nas ruas de Londres possa fazer 70 libras por ano, o que é menos do que faço, em média, mas eu tinha vantagens excepcionais pela minha habilidade em me maquiar e pela facilidade com que dava respostas rápidas e espirituosas aos ditos que me lançavam o povo. E isso foi melhorando com a prática até que me tornei um personagem conhecido na cidade. O dia todo jogavam moedas em meu boné, algumas até de prata, e era muito raro não fazer pelo menos 2 libras por dia. À medida que enriquecia, ficava mais ambicioso. Comprei uma casa nos subúrbios e finalmente me casei, sem que ninguém nem suspeitasse qual era a minha verdadeira profissão. Minha querida esposa sabia que eu tinha negócios na cidade, mas não sabia qual era o tipo de negócio.
Segunda-feira passada, eu terminara meu trabalho e estava me vestindo em meu quarto, no segundo andar do antro de ópio, quando olhei pela janela e vi, para minha surpresa e horror, minha esposa passando pela rua, olhando para mim. Dei um grito de espanto, ergui os braços para esconder o rosto e, correndo para meu confidente, o eurasiano, supliquei a ele que não deixasse ninguém subir até o quarto. Ouvi a voz dela lá embaixo, mas sabia que não poderia subir. Rapidamente arranquei as roupas, vesti o traje de mendigo, pintei o rosto e coloquei a cabeleira. Nem mesmo os olhos de uma esposa poderiam perceber que era um disfarce, mas então me ocorreu que poderia haver uma busca no quarto e as roupas iriam me trair. Escancarei a janela e, com movimento, reabri um pequeno corte que dera na mão naquela manhã. Agarrei o casaco pesado por causa das moedas que tirara da sacola de couro onde as carregava e colocara nos bolsos. Atirei-o pela janela e o vi afundar no rio. Ia jogar as outras roupas, mas, naquele instante, os policiais subiram as escadas correndo e, pouco depois, para meu grande alívio, devo confessar, em vez de ser identificado como o Sr. Neville St. Clair, estava sendo preso como seu assassino. Acho que não há mais nada a explicar. Estava decidido a preservar meu disfarce o máximo possível e, por isso, preferi ficar com o rosto sujo. Sabendo que minha esposa ia ficar tremendamente ansiosa, tirei meu anel de sinete e o entreguei ao eurasiano, numa hora em que nenhum policial estava olhando, e também um bilhete, apressado, dizendo a ela que não tivesse medo. Esse bilhete só chegou às mãos dela hoje, disse Holmes. Meu Deus, que semana ela deve ter passado então. A polícia vem observando esse eurasiano, disse o inspetor Bradstreet. E ele deve ter achado difícil pôr uma carta no correio sem ser visto. Provavelmente entregou-a a um marinheiro, seu freguês, que esqueceu completamente por alguns dias. Foi o que aconteceu, disse Holmes, balançando a cabeça em sinal de aprovação. Não tenho dúvida nenhuma, mas nunca foi processado por mendigar? Muitas vezes, mas o que era uma multa para mim? Tem de parar com isso agora, disse Bradstreet, o inspetor. Se quer que a polícia abafe esse caso, o Gibbone deve deixar de existir. Juro por tudo que é de mais sagrado para um homem. Nesse caso, acho provável que não se torne nenhuma medida, mas se for reencontrado, mendigando novamente, tudo virá à tona. Na verdade, Sr. Holmes, estamos todos muito gratos ao Senhor por ter esclarecido este caso. Gostaria de saber como chega às suas conclusões? Cheguei a essa conclusão, respondeu meu amigo, sentado em 5 almofadas, tocando o meu violão. Eu acho, Watson, que se formos para Baker Street, vamos chegar a tempo de tomar o café da manhã. A Pedra Azul. Visitei meu amigo Sherlock Holmes na segunda manhã depois do Natal, com a intenção de desejar-lhe as felicidades costumeiras. Ele estava descansando no sofá, envolto em um roupão roxo com um suporte, onde estavam uma pilha de jornais, evidentemente lidos pouco antes, perto da mão esquerda. Ele estava descansando no sofá, com seu roupão roxo, e ao seu lado um suporte, com uma pilha de jornais, que evidentemente haviam sido lidos pouco antes, perto da mão esquerda. Ao lado do sofá havia uma cadeira sem braços, nas costas da qual estava pendurado um chapéu de feltro duro, gasto e puído, incrivelmente surrado, rasgado em vários lugares. Uma lente e uma pinça no assento da cadeira sugeriam que haviam sido usados para segurar o chapéu e examiná-lo. Você está ocupado? Eu disse. Talvez eu o esteja atrapalhando, Holmes. Watson, de maneira alguma. Estou contente de ter um amigo com quem posso discutir minhas conclusões. O assunto é absolutamente trivial. Apontou para o chapéu velho,
mas há certos pontos ligados a ele que não são tão desprovidos de interesse, nem mesmo de sabedoria. Sentei-me em uma poltrona e aqueci as mãos diante do fogo crepitante, pois caíra uma geada e as janelas estavam cobertas de cristais de gelo. Suponho, observei, que apesar de sua aparência modesta, este chapéu está ligado a alguma história fatal e que é a pista que irá orientá-lo na solução de algum mistério e na punição de algum crime. Certo, Holmes? Não, não, meu amigo Watson, respondeu Holmes rindo. É apenas um desses pequenos incidentes excêntricos que ocorre quando há 4 milhões de pessoas se empurrando no espaço de alguns quilômetros quadrados. Entre as ações e reações de uma multidão tão compacta podem ocorrer todas as combinações possíveis de acontecimentos e surgirão muitos probleminhas que podem ser extraordinários e bizarros sem ser criminosos. Já tivemos experiências assim. Oh, Holmes, tivemos tantas, comentei, que dos últimos 6 casos que acrescentei às minhas anotações, 3 não envolviam nenhum tipo de crime. Exatamente, Watson. Você faz alusão à minha tentativa de recuperar os papéis de Irene Adler ao caso singular da senhorita Mary Sturlid e a aventura do homem de lábio torcido. Ora, não tenho dúvida de que este assunto se enquadra na mesma categoria inocente. Você conhece Patterson, o porteiro? Sim, Holmes. Pois bem, este troféu pertence a ele. O chapéu é dele. Não, ele o encontrou. Não sabemos quem é o dono. Peço-lhe que observe não como um chapéu maltratado, mas como um problema intelectual, Watson. Primeiro, deixe-me dizer-lhe como veio parar aqui. Chegou na minha casa na manhã de Natal, juntamente com um gordo ganso que, neste momento, não tenho a menor dúvida, está assando no fogão de Patterson. Os fatos são os seguintes. Por volta das 4 horas do dia de Natal, Patterson, que, como você sabe, é um camarada muito honesto, voltava para casa de alguma comemoração, seguindo pela Tottenham Court Road. À sua frente, ele viu à luz das lâmpadas de gás um homem alto, cambaleando ligeiramente e carregando um ganso branco jogado sobre o ombro. Quando chegou à esquina da Good Street, começou uma briga entre esse estranho e um grupinho de desordeiros. Um destes derrubou o chapéu do homem, que ergueu a bengala para se defender e, girando-o acima da cabeça, quebrou a vitrina atrás dele. Patterson havia corrido para proteger o estranho de seus assaltantes, mas o homem, chocado ao ver que quebrara a vitrina e vendo uma pessoa de uniforme, que parecia um policial, vindo em sua direção, deixou cair o ganso e saiu correndo, desaparecendo no labirinto de ruas estreitas atrás da Tottenham Court Road. Os desordeiros também fugiram quando Patterson chegou, de modo que ficou com a posse do campo de batalha e também dos despojos da vitória, isto é, este chapéu surrado e um ganso de Natal impecável, que, evidentemente, devolveu ao legítimo dono, perguntei a Holmes. Meu caro amigo Watson, aí está o problema. É verdade que havia um pequeno cartão amarrado à perna esquerda da ave com a inscrição para a senhorita Henry Becker. E também é verdade que as iniciais HAB eram bem legíveis no forro do chapéu. Mas há milhares de Beckers e centenas de Henry Beckers nesta cidade, e não é nada fácil devolver algo perdido a algum deles. Então, o que foi que Patterson fez, Holmes? Trouxe tanto o chapéu quanto o ganso para mim na manhã de Natal, sabendo que até o mais insignificante problema me interessa. Guardamos o ganso até hoje de manhã, quando ficou evidente que, apesar do tempo frio, seria melhor comê-lo sem demora. Seu descobridor o levou, então, para cumprir o destino final de qualquer ganso, enquanto eu continuei com o chapéu do cavalheiro desconhecido que perdeu seu jantar de Natal. Não pôs um anúncio nos jornais, Holmes? Não, Watson. Então, que pista você pode ter quanto à sua identidade? Só o que podemos deduzir. Do chapéu? Exatamente.
Mas está brincando. O que pode deduzir desse velho chapéu de feltro? Aqui está a minha lente, Watson. Conhece meus métodos. O que pode perceber da personalidade do homem que usou este chapéu? Eu peguei o chapéu e virei-o de todos os lados. Era um chapéu preto, do feitio comum, arredondado, extremamente gasto. O forro era de seda vermelha, mas estava muito desbotado. Não havia marca do fabricante, mas como Holmes comentara, as iniciais H, B estavam rabiscadas em um lado. A aba estava furada para a inserção de um elástico para prender sobre o queixo. Mas não havia elástico nenhum. De resto, estava rasgado, extremamente empoeirado e manchado em diversos locais, embora parecesse que tinham sido feitas algumas tentativas de esconder as manchas com tinta de escrever. Não consigo ver nada, Holmes, disse, devolvendo o chapéu ao meu amigo. Pelo contrário, Watson, você pode ver tudo, mas você não raciocina a partir do que vê. É tímido demais em tirar suas conclusões. Então, por favor, Holmes, diga-me o que você deduz desse chapéu. Pegou-o e olhou daquela sua maneira introspectiva. Talvez seja menos sugestivo do que poderia ser, comentou. Mas mesmo assim, há algumas deduções que são muito claras e outras que representam pelo menos uma grande probabilidade. É óbvio que o homem era um intelectual e também que estava muito bem de vida nos últimos 3 anos, embora atualmente esteja passando por dificuldades. Era um homem previdente, mas hoje não é tanto, demonstrando uma regressão moral que, combinada com a decadência financeira, parece indicar alguma má influência, provavelmente a bebida agindo sobre ele. Isso talvez explique também o fato óbvio de que sua mulher não mais o ama. Meu caro Holmes. Entretanto, ele conserva um certo grau de dignidade. Continuou Holmes, ignorando minha exclamação de surpresa. É um homem de vida sedentária, sai muito pouco, está inteiramente fora de forma, é de meia idade, tem cabelos grisalhos que cortou há poucos dias e que trata com loção de extrato de limão. Esses são os fatos mais evidentes que se pode deduzir a partir desse chapéu, Watson. A propósito, também é muito pouco provável que haja gás encanado em sua casa. Holmes, você deve estar brincando. Descobriu tudo isso olhando esse chapéu velho? De jeito nenhum. Watson, será possível que mesmo agora, depois de eu lhe apresentar essas conclusões, você não consiga ver como cheguei a elas? Estou convencido de que sou muito burro, Holmes, mas tenho de confessar que não consigo acompanhar seu raciocínio. Por exemplo, como deduziu que esse homem era um intelectual? Olhando para esse chapéu? Como resposta, Holmes pôs o chapéu na cabeça. Ele cobriu inteiramente a testa e se apoiou no osso do nariz. É uma questão de capacidade cúbica, explicou. Um homem com um crânio desse tamanho deve ter alguma coisa dentro, né, Holmes? É uma questão de capacidade cúbica, explicou Holmes. Um homem com um crânio desse tamanho deve ter alguma coisa dentro, não é, Watson? E a decadência financeira, Holmes, como descobriu isso olhando para esse chapéu? Este chapéu tem 3 anos, Watson. Foi nessa época que lançaram esse modelo de abas retas, com as bordas ligeiramente arrebitadas. É um chapéu de ótima qualidade. E custa caro também. Olha essa fita de gorgorão e o forro de excelente qualidade. Se esse homem pôde comprar um chapéu tão caro há 3 anos e não comprou um novo desde então, sem dúvida seu nível de vida piorou muito. Simples, não, Watson? Olhando para esse lado, Holmes. Bem, isso está claro, Holmes, mas quanto a ser previdente e a regressão moral? Sherlock Holmes riu. É previdente por causa disso, explicou, pondo o dedo no pequeno disco com a alça que serve para segurar um elástico. Isso nunca vem com o chapéu. Se ele encomendou um elástico, é sinal que é um homem previdente.
que estava tomando precauções contra o vento, mas como vemos que o elástico arrebentou e não foi substituído, é óbvio que é menos previdente agora do que quando comprou o chapéu, o que é prova de enfraquecimento de sua personalidade. Por outro lado, tentou esconder algumas dessas manchas no feltro, cobrindo-as com tinta de escrever, o que é sinal de que ainda não perdeu totalmente a dignidade. Seu raciocínio é sem dúvida plausível, Holmes. Meu Deus! Os outros pontos de que é de meia-idade, que seu cabelo é grisalho e foi recentemente cortado e que usa loção de extrato de limão podem ser deduzidos a partir de um exame minucioso da parte inferior do forro, Watson. A lente mostra uma porção de pontas de cabelo, evidentemente cortadas por tesoura. Alguma coisa as fez aderir ao forro e há um cheiro característico de limão. A poeira, observe bem, não é a poeira cinzenta e áspera das ruas, e sim a poeira parda e fofa de dentro de casa, mostrando que o chapéu fica pendurado em casa a maior parte do tempo. As marcas de umidade no interior são uma prova conclusiva de que o dono suava em profusão e, portanto, não estava na sua melhor forma física. Tudo bem, Holmes, até aí tudo bem. Mas e a mulher dele? Você disse que ela não o amava mais. Watson, esse chapéu não é escovado há semanas. Quando eu vir você, meu caro Watson, com uma semana de poeira acumulada em seu chapéu e sua esposa deixar você sair, acharei também que você teve a infelicidade de perder o amor de sua esposa. Mas ele podia ser solteiro, Holmes. Não, pois estava levando o ganso para casa para oferecer à mulher. Lembre-se do cartão preso à perna do ganso? Você tem resposta para tudo, Holmes, mas como pôde deduzir que não há gás encanado na casa dele? Mais essa. Watson, uma mancha de cera, ou mesmo duas, pode ser por acaso, mas quando vejo nada menos que 5, acho que não pode haver a menor dúvida de que esse indivíduo está em contato frequente com cera quente, provavelmente sobre as escadas à noite com o chapéu. Sobe as escadas à noite com o chapéu em uma das mãos e uma vela acesa na outra. De qualquer modo, não poderia nunca arranjar manchas de cera com uma iluminação a gás. Está satisfeito, Watson? Bem, é muito engenhoso, Holmes, eu disse rindo, mas como você disse que não houve nenhum crime e nada de mal aconteceu a não ser a perda de um ganso, tudo isso me parece um desperdício de energia. Sherlock Holmes abrira a boca para responder quando a porta foi escancarada e Patterson, o porteiro, entrou correndo na sala com o rosto vermelho e a expressão de um homem completamente perplexo. "O ganso, Sr. Holmes, o ganso!" exclamou. "Ei, o que aconteceu com ele? Ressuscitou e voou pela janela da cozinha?" Holmes mudou de posição no sofá para ver melhor o rosto excitado do homem. "Olha aqui, senhor. Veja o que minha mulher encontrou no papo dele." Patterson estendeu a mão, mostrando na palma uma pedra azul que cintilava, pouco menor que um grão de feijão, mas tão pura e resplandecente que brilhava como um ponto de luz na concavidade escura de sua palma. Sherlock Holmes endireitou o corpo com um assobio. "Por Deus, Patterson", disse, "isto é um tesouro, realmente. Sabe o que tem na mão?" "Um brilhante, senhor, uma pedra preciosa, corta vidro como se fosse papelão." "É mais do que uma pedra preciosa, Patterson, é a pedra preciosa." "Não está dizendo que é a pedra azul da Condessa de Morcar?" exclamei. "Exatamente. Conheço o feitio e o tamanho porque li o anúncio que colocaram no The Times nos últimos dias. Ela é única e de valor inestimável, Watson, mas a recompensa oferecida de 3.000 libras, sem dúvida, não representa nem a 20ª parte de seu valor de mercado." 1.000 libras, Nossa Senhora da Misericórdia! O porteiro caiu sentado em uma cadeira e olhou assombrado de um para o outro. "Essa é a recompensa e tenho motivos para supor que há aspectos sentimentais que levariam a condessa a se desfazer de metade de sua fortuna para recuperar a pedra."
Desapareceu, se me lembro bem, no Hotel Cosmopolitan, comentei. Exatamente no dia 22 de dezembro, 5 dias atrás, John Horner, um bombeiro, foi acusado de tê-la roubado da caixa de joias da senhora. A evidência contra ele era tão forte que o caso foi encaminhado ao tribunal. Creio que tem um artigo sobre isso aqui. Remexeu na pilha de jornais, olhando as datas, finalmente puxou um, dobrou e leu o seguinte: roubo de joia no Hotel Cosmopolitan. Roubo de joia no Hotel Cosmopolitan. John Horner, de 26 anos, bombeiro, foi acusado de ter, no dia 22 do corrente mês, roubado do estojo de joias da Condessa Morcar a valiosa gema conhecida como a Pedra Azul. James Ryder, que trabalha na portaria do hotel, testemunhou que levara Horner ao quarto de vestir da Condessa de Morcar no dia do roubo, a fim de que ele soldasse a segunda barra da grade que estava solta. Ele ficou com John Horner durante algum tempo, mas acabou sendo chamado e saiu. Ao voltar, viu que Horner desaparecera, que a cômoda fora arrombada e que o pequeno estojo de couro no qual, como se soube depois, a condessa costumava guardar a joia, estava vazio em cima da penteadeira. Ryder deu o alarme imediatamente e Horner foi preso na mesma noite, mas não encontraram a pedra nem com ele nem no lugar onde morava. Catherine Cusack, empregada da condessa, disse que seu depoimento Catarina Cusack, empregada da condessa, disse em seu depoimento que ouviu o grito de espanto de Ryder ao descobrir o roubo e correu para o quarto de vestir, onde encontrou a cena conforme foi descrita pela última testemunha. O inspetor Bradstreet, da divisão B, depôs sobre a prisão de Horner, que se debateu furiosamente e protestou inocência em termos violentos. Com o prisioneiro lá fora, condenado de antemão por roubo, o magistrado se recusou sumariamente a tratar do crime e encaminhou a ação à Corte Superior. O prisioneiro, que mostrara sinais de imensa emoção durante o processo, desmaiou ao ouvir a conclusão e foi carregado para fora. Chega do que aconteceu no tribunal, disse Holmes, pensativo, deixando de lado o jornal. O que temos de esclarecer agora é a sequência dos acontecimentos, que vão de um estojo de joias roubado ao papo de um ganso na Tottenham Court Road. Observe bem, Watson, que nossas pequenas deduções assumiram de repente um aspecto muito mais importante e muito menos inocente. Aqui está a pedra. A pedra veio do ganso e o ganso veio do Sr. Henry Becker. O cavalheiro com o chapéu e todas as outras características com as quais tanto enchi sua paciência. De modo que agora precisamos nos empenhar seriamente em encontrar esse cavalheiro e verificar qual foi o papel dele neste mistério. Para isso devemos tentar primeiro um meio mais simples, e este, sem dúvida alguma, consiste em publicar um anúncio em todos os jornais vespertinos. Se isso falhar, terei de recorrer a outros meios. O que vai dizer? Dê-me um lápis e aquele pedaço de papel. Bem, vejamos, Watson. Encontrados na esquina da rua Good, um ganso e um chapéu de feltro preto, o Sr. Henry Becker pôde reaver os seus dois. Encontrados na esquina da rua Good, um ganso e um chapéu de feltro preto, o Sr. Henry Becker pode reaver os dois, apresentando-se às 18h30 esta noite na Baker Street, no número 221B. Está bem claro e conciso, Holmes. Muito, mas será que ele vai ver esse anúncio? Bem, sem dúvida vai ficar de olho nos jornais, já que, para um homem pobre, a perda foi grande. Evidentemente, ele ficou tão amedrontado por ter quebrado a vitrina e pelo aparecimento de Peterson que só pensou em fugir, mas depois deve ter se arrependido amargamente do impulso que o fez deixar cair a ave.
Além disso, a menção de seu nome fará com que ele veja o anúncio, pois todas as pessoas que o conhecem vão chamar sua atenção. Aqui está Peterson. Vá depressa à agência e mande botar isso nos jornais da noite. Quais, senhor? No Google, Star, Pall Mall, St. James Gazette, Evening News, Standard, Ixo e qualquer outro que você se lembre. Peterson. Sim, senhor, e a pedra? Sim, vou ficar com a pedra, obrigado. E olha aqui, Peterson, compre um ganso na volta e deixe aqui comigo, pois precisamos de um ganso para devolver a esse cavalheiro em lugar daquele que sua família está devorando neste momento. Quando o porteiro saiu, Holmes pegou a pedra e a segurou contra a luz. É realmente linda, disse. Olhe só como brilha e cintila. Claro que é um núcleo e foco de crime. Todas as boas pedras são. Elas são as iscas preferidas do diabo. Nas pedras maiores e mais antigas, cada faceta deve representar um feito sangrento. Esta pedra não tem ainda 20 anos. Foi encontrada nas margens do rio Amoy, no sul da China, e tem todas as características do rubi, exceto o fato de que é azul em vez de vermelho. Apesar de ser nova, esta pedra já tem uma história sinistra. Houve 2 assassinatos, um episódio com ácido sulfúrico e mais crimes que a envolvem. Roubos, tudo por causa desses poucos gramas de carbono cristalizado. Quem poderia imaginar que um brinquedo tão lindo seria o caminho da forca e da prisão, hein, Watson? Vou trancá-lo em meu cofre e mandar um bilhete à condessa dizendo que está em meu poder. Você acha que o Horner é inocente, Holmes? Não sei ainda, Watson. Bem, então acha que o outro, o Henry Becker, tem alguma coisa a ver com esse negócio? Acho muito mais provável que Henry Becker seja completamente inocente e não tivesse a menor ideia de que a ave que carregava valesse muito mais do que se fosse feita de ouro maciço. Mas isso eu vou verificar por meio de um teste muito simples, se tivermos uma resposta ao nosso anúncio. E não pode fazer nada até lá, nada. Holmes, nesse caso vou continuar minhas visitas profissionais, mas voltarei à noite, na hora que você mencionou, pois gostaria de ver a solução dessa história tão confusa. Será um prazer tê-lo aqui, Watson. O jantar será às 19 horas. Creio que uma galinha da Angola. Por falar nisso, considerando o que aconteceu, acho melhor mandar a senhorita Hudson examinar seu papo. Atrasei-me com um paciente e já passava das 18h30 quando voltei a Baker Street. Ao me aproximar da casa, vi um homem alto, de boné escocês, com um casaco abotoado até o queixo, esperando diante da porta, no semicírculo de luz lançado através da claraboia. No momento em que eu chegava, a porta se abriu e subimos juntos para os aposentos de Holmes. Senhor Henry Becker, sem dúvida, disse ele, levantando-se da poltrona e recebendo o visitante com grande cordialidade. Sente-se aqui perto da lareira, Sr. Becker. A noite está muito fria e estou vendo que sua circulação está mais habituada ao verão que ao inverno. Watson, você chegou bem na hora. Esse chapéu é seu, Becker? Sim, senhor, sem dúvida nenhuma, respondeu o homem. Era um homem grande, de ombros arredondados, cabeça maciça e um rosto largo, inteligente, que terminava em uma barba pontuda, castanha, entremeada de fios grisalhos, o nariz e as faces um pouco vermelhos e um ligeiro tremor na mão estendida lembrava-me as deduções de Holmes sobre seus hábitos. O casaco preto russo estava abotoado até em cima, com a gola virada e os pulsos magros saíam das mangas em sinal de camisa. Falava em voz baixa, abruptamente, escolhendo com cuidado as palavras, e dava a impressão geral de um homem instruído, culto, que fora maltratado nas mãos da deusa da fortuna.
Guardamos essas coisas por alguns dias, disse Holmes, porque esperávamos ver um anúncio seu dando o endereço. Não compreendo porque o senhor não publicou um anúncio. Nosso visitante deu uma risadinha envergonhada. O dinheiro anda um pouco escasso esses dias, não é como antigamente, comentou. Estava certo de que o grupo de desordeiros que me atacou tinha levado tanto o meu chapéu quanto o ganso. Não quis gastar mais dinheiro ainda numa tentativa infrutífera de recuperá-los. Muito natural, por falar nisso. Quanto ao ganso, fomos obrigados a comê-lo. Nosso visitante chegou a erguer-se da cadeira, muito excitado. Sim, se não fizéssemos isso, ele não teria servido para ninguém. Mas acho que esse outro ganso que está sobre o aparador, que tem mais ou menos o mesmo peso e está muito fresco, servirá da mesma forma. Comprei-o para o senhor. Oh, certamente, respondeu logo Becker com um suspiro de alívio. É claro que ainda temos as penas, o papo, etc, de seu ganso, se o senhor quiser. O homem deu uma gargalhada. Poderiam servir como relíquias da minha aventura, disse alegremente. Mas, fora isso, não vejo em que os restos do finado me possam ser úteis. Não, senhor, acho que, com a sua permissão, darei toda a minha atenção à excelente ave que vejo em seu aparador. Sherlock Holmes lançou-me um olhar significativo e encolheu os ombros. Aí está o seu chapéu, então, e ali está o seu ganso, disse. Por falar nisso, poderia me dizer onde adquiriu o outro ganso? Gosto imensamente de aves e poucas vezes vi um ganso tão bom quanto aquele. Claro, senhor, disse Becker, que havia se levantado e segurava a ave debaixo do braço. Temos um pequeno grupo que frequenta a Alpha Inn perto do museu. Trabalhamos no museu, o senhor entende? Este ano o nosso anfitrião, que se chama Wingate, criou um clube do ganso. Mediante o pagamento de alguns pences, todas as semanas receberíamos um ganso na época de Natal. Peguei meus pences e o resto o senhor já sabe. Estou muito grato ao senhor porque um boné escocês não combina nem com minha idade, nem com a minha personalidade. Cumprimentou-nos de modo solene, com um ar comicamente pomposo e saiu. Isto basta para que o Sr. Henry Becker, disse Holmes, quando a porta se fechou atrás dele. É evidente que não sabe nada desse assunto, Watson. Está com fome, Watson? Não muita, Holmes. Então sugiro que adiemos o jantar para uma ceia e sigamos esta pista enquanto está quente. Concordo plenamente, respondi. A noite estava terrível, de modo que saímos com sobretudos pesados e charpes de lã enrolados no pescoço. Lá fora, as estrelas brilhavam gélidas em um céu sem nuvens e a respiração dos transeuntes explodia em fumaça. Nossos passos ressoavam quando passamos pelo quarteirão dos médicos, Impole Street, Harley Street, e cruzando a Wigmore Street, entramos na Oxford Street. Em 15 minutos chegamos a Blowbury, a Alpha Inn, que é um pequeno restaurante na esquina de uma das ruas que leva a Auburn. Holmes abriu a porta do bar e pediu 2 copos de cerveja ao dono, de rosto vermelho e avental branco. Sua cerveja deve ser excelente, se for igual aos seus gansos, comentou Holmes. Meus gansos? O homem parecia surpreso. Sim, eu estava conversando há menos de meia hora com o Sr. Henry Becker, que é sócio de seu clube de gansos. Ah, sim, compreendo. Mas, senhor, os gansos não são meus, disse o homem. Ah, não? Então de quem eles são? Bem, comprei as 2 dúzias de um vendedor de Covent Garden. Ah, sim, conheço alguns deles. Qual foi? O nome dele é Bricking. Ah, não conheço. Bem, bebamos a saúde e prosperidade. Boa noite. Agora vamos procurar o Sr. Bricking. Continuou abotoando, sobretudo quando saímos no ar gelado. Lembre-se, Watson, que embora tenhamos
um simples ganso em uma extremidade dessa cadeia, na outra temos um homem que certamente será condenado a 7 anos de trabalhos forçados se não conseguirmos provar sua inocência. É possível que nossas investigações só consigam confirmar sua culpa, mas seja como for, estamos seguindo uma pista que a polícia não descobriu e que caiu em nossas mãos por acaso, Watson. Vamos segui-la até o fim, em direção ao sul, e vamos depressa. Atravessamos Holborn, descemos a Eldon Street e passamos por uma série de cortiços até chegarmos ao mercado Covent Garden. Uma das maiores bancas exibiu o nome de Bickford e o proprietário, um homem com cara de cavalo, de expressão severa e costeletas aparadas, estava ajudando um rapazola a fechar as portas de aço. Boa noite, disse Holmes. Está fazendo muito frio, não? O proprietário concordou com a cabeça e lançou um olhar interrogativo a meu companheiro. Vendeu todos os gansos, pelo que vejo, continuou Holmes, apontando para o balcão vazio. Posso lhe vender 500 amanhã de manhã, disse o homem. Amanhã não serve, respondeu Holmes. Bem, tem alguns ali naquela outra banca. Ah, mas o senhor me foi recomendado. Por quem? O proprietário do Alfa. Ah, sim, vendi 2 dúzias para ele. Eram lindas aquelas aves, disse Holmes. Onde foi que as adquiriu? Para meu espanto, essa pergunta enfureceu o homem. Espere aí, cavalheiro, respondeu com a cabeça de lado e as mãos na cintura. Onde é que quer chegar? Diga logo a verdade. Estou falando a verdade, só queria saber onde o senhor comprou os gansos que vendeu ao Alfa. Muito bem, não vou lhe dizer. E agora? Ora, não tem importância, mas não sei por que ficou tão zangado com uma pergunta simples como essa. Zangado. O senhor ficaria zangado também se estivesse em meu lugar e fosse tão amolado por tanta gente. Pago muito bem para ter um artigo bom. Isso deveria ser o final da história, mas só ouço. Onde estão? Onde estão os gansos? E a quem você vendeu os gansos? E quanto quer por esses gansos? Até parece que são os únicos gansos do mundo inteiro, com o ribuliço que estão fazendo por causa desses gansos, respondeu o homem. Não tenho nada a ver com outras pessoas que tenham vindo aqui fazer perguntas, disse Holmes despreocupadamente. Se não quer nos dizer, então não há mais aposta, e é só isso. Mas estou sempre pronto a apostar em questão de aves, e apostei 5 libras que a ave que comi foi criada no campo. Então perdeu suas 5 libras, porque foi criada na cidade, afirmou o proprietário. De maneira nenhuma, disse Holmes. Estou dizendo que foi. Não acredito. Pensa que sabe mais do que eu sobre as aves que eu cuido, que lido com elas desde que era garoto? Estou lhe dizendo que todos os gansos que foram para o Alfa foram criados na cidade. Nunca vai me convencer disso, disse Holmes. Quer apostar? Disse o homem. E estaria tirando o seu dinheiro, pois tenho certeza absoluta do que estou dizendo. Mas aposto 1 libra de ouro só para lhe ensinar a não ser tão teimoso. O proprietário deu um sorriso satisfeito. Traga os livros, Bill, disse para o garoto. O rapazola trouxe um caderno fino e um livro grande e gorduroso e colocou-os um lado do outro sob a lâmpada que pendia do teto. E agora, senhor sabe tudo, disse o homem. Pensei que não tinha mais nenhum ganso, mas quando terminamos, vai descobrir que ainda tem um aqui. Está vendo este caderno? Sim, disse Holmes. Esta é a lista das pessoas de quem compra o ganso. Está vendo? Bem, nesta página estão os criadores do campo e os números depois dos nomes indicam onde estão as contas deles no livro grande. Então, vamos ver. Está vendo esta outra página? Esta em tinta vermelha. Esta é a lista dos meus fornecedores da cidade. Agora olhe o terceiro nome. Leia alto para mim. Senhorita Lina, 117, Bristol Road, 249. Leu Holmes.
Exatamente. Agora olhe o livro grande. Holmes virou até a página indicada. Aqui está Senhorita Lina, 117, Bristol Road, fornecedora de ovos e aves. E agora, qual foi o último item? 22 de dezembro, 24 gansos e 7 shillings e 6 pence. Muito bem, aí está. E o que diz depois? Vendidos o Sr. Widgate do Alfa a 12 shillings. E o que tem a dizer agora, hein? Sherlock Holmes fez uma cara profundamente decepcionada, tirou uma libra de ouro do bolso e atirou-a no balcão, virando-se para ir embora como um homem que estivesse desgostoso demais para dizer qualquer coisa. Alguns metros adiante, Holmes parou ao lado de um poste de luz e deu uma boa gargalhada silenciosa, que era o seu jeito habitual. Quando você vira um homem com costeletas parecidas com aquelas e um talão de apostas no bolso, pode ter certeza de que conseguirá extrair alguma coisa por meio de uma aposta. Acho que se eu tivesse posto 100 libras na frente dele, aquele homem não me teria dado tantas informações como consegui, dando-lhe a impressão de que estava apostando comigo. Bem, Watson, acho que estamos chegando ao fim de nossa investigação e minha única dúvida é se devemos ir ver esta tal senhora Lina agora ou se devemos deixar para amanhã. É evidente, Watson, pelo que disse aquele homem, que há várias pessoas além de nós interessadas neste assunto. E suas palavras foram subitamente interrompidas por uma barulheira na banca que acabávamos de deixar. Quando nos viramos, vimos um sujeito miúdo de feições de fuinha no meio de um círculo de luz amarela lançado pela lâmpada do teto, enquanto Brick, o proprietário, na entrada de sua banca, sacudia os punhos com fúria. Já basta de vocês, seus malditos gansos, berrou. Vocês que vão para o diabo. Se você vier me amolar com essa conversa idiota, vou botar o cachorro atrás de você. Traga a senhorita Lina aqui, que eu respondo o que ela quiser, mas o que é que você tem a ver com isso? Por acaso comprei os gansos de você? Não, mas um deles era meu, resmungou o homenzinho. Então vá perguntar à senhorita Lina. Ela me disse para perguntar ao senhor, disse o homem. Então vá perguntar ao rei da Prússia e não me amole mais. Não aguento mais essa história. Vá embora. Ele avançou furioso e o homenzinho saiu correndo e desapareceu na escuridão. Ah, isso vai nos poupar uma visita a Brixton Street, disse Holmes. Venha comigo e veremos o que esse camarada tem a dizer. Passando entre os grupos que rodeavam as bancas, meu companheiro alcançou rapidamente o homenzinho e bateu em seu ombro. Ele virou-se para nós, assustado, e via à luz das lâmpadas a gás que o sangue fugira de seu rosto. Quem é o senhor? O que quer de mim? Balbuciou. Peço-lhe perdão, disse Holmes em voz branda, mas não pude deixar de ouvir as perguntas que estava fazendo ao proprietário daquela banca ali. Acho que posso ajudá-lo. O senhor? Quem é o senhor? Como pode saber alguma coisa sobre este assunto? Perguntou a Holmes, o homenzinho. Bom, meu nome é Sherlock Holmes. A minha profissão é saber o que os outros não sabem. Mas como pode saber alguma coisa sobre isso? Perdão, sei tudo. Está procurando descobrir o paradeiro de uns gansos que foram vendidos pela senhora Lina, da Bricker Street, a um homem chamado Brickwig, e por ele ao senhor Widgate, do Alfa, e por este último a seu clube, do qual o senhor Henry Becker é sócio. Ah, era exatamente o senhor que eu procurava, exclamou o homenzinho, estendendo as mãos trêmulas. Mal posso encontrar palavras para explicar o quanto estou interessado neste assunto. Sherlock Holmes fez sinal para uma carruagem que passava. Nesse caso, é melhor conversarmos em uma sala aconchegante e não neste mercado varrido pelo vento, disse Holmes. Mas antes, por favor, diga-me quem tenho o prazer de ajudar. O homem hesitou um instante. Bom, meu nome é John Hobson, respondeu olhando de soslaio. Não, seu nome verdadeiro, disse Holmes gentilmente.
Quero seu nome verdadeiro. Sempre é incômodo fazer qualquer negócio com um nome falso. O rosto branco do estranho enrubesceu. Bom, disse. Meu nome verdadeiro é James Ryder. Exatamente, isso. Trabalha na portaria do Hotel Cosmopolitan. Tenha bondade de entrar nesse carro e daqui a pouco vou contar-lhe tudo o que quis saber. O homenzinho ficou olhando de um para o outro com uma expressão amedrontada, meio esperançosa, como quem não sabe se está na iminência de uma grande surpresa boa ou de uma catástrofe. Então entrou no carro e em meia hora estávamos de volta à sala da Baker Street. Nada fora dito durante a viagem, mas a respiração ofegante de nosso companheiro e as mãos que se entrelaçavam e se soltavam traía a tensão nervosa que o dominava. Aqui estamos, disse Holmes alegremente, quando entramos na sala. O fogo está acolhedor com um tempo desses. Parece que está com frio, Sr. Ryder. Sente-se naquela cadeira. Vou só tirar os sapatos e calçar os chinelos antes de resolver seu problema. Então, quer saber o que aconteceu com os gansos? Sim, senhor, respondeu o homem. Ou melhor, com aquele ganso. Estava interessado, se não me engano, em um ganso branco com uma barra preta na cauda, certo? Ryder estremeceu de emoção. Sim, senhor. Oh, senhor, exclamou. Pode me dizer o que aconteceu com ele? Veio para cá. Para cá? Sim, e mostrou que era uma ave realmente extraordinária. Não me espanta ao ver seu interesse por ele, senhor, lhe disse Holmes.